Olá, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal Diário do Aluno de Direito. Ontem, dia 26/5/2020, tive aula de Direito Penal 2 e falamos sobre pena, multa e também concurso de crimes. Concurso de crimes já coloquei no outro vídeo para ficar separado, tudo bem? Esse vídeo vamos falar de pena, multa, tá bom? Pena de multa, né? Pena de multa. Quais são os critérios aí para se aplicar uma pena de multa? Lembrando então que os critérios estarão lá no artigos 49, 50 e 51 do Código Penal. Dentro também da LEP também trata sobre pena de multa, que vai estar nos artigos do 164 até o 170 lá da LEP, tá bom? A LEP aí sempre junta com o Código Penal, andam meio que lado a lado, né? Já que a LEP é a que trata da execução. Olha só, também vale do critério trifásico. Então a pena de multa se vale do critério trifásico, adotados no PPL, levando-se em consideração tanto as circunstâncias econômicas do condenado, tanto as circunstâncias do crime, tá? Então, nós começamos a ver aí, deixa eu só achar aqui, que é a pena privativa de liberdade, né? Então, lembrando, PPL é pena privativa de liberdade, tá? Primeiramente, diante do critério trifásico do cálculo de pena, deve-se determinar a quantidade de dias multa. Então, nós precisamos entender quais são os dias multa, tá bom? Para se aplicar a pena de multa. E depois, posteriormente, qual é o valor que vai ser atribuído para cada dia multa, observando a capacidade do condenado, tá? Então nós vamos aí observar quantos dias multas vai ter e depois vamos observar quanto vale cada dia multa, tá? Então tem regrinhas aí, pelo menos já duas regrinhas para se aplicar penas dias multas, tá? Não são iguais para todo mundo, até porque se observa a capacidade econômica do condenado, né? E aí nós temos aí dias multas. Olha só uma tabelinha bem interessante para ficar aí um pouco mais perceptível para nós, né? Nas suas etapas, tá? Fixar dias multa. Qual é o mínimo de dias multa que pode se fixar? 10 dias multas, ou seja, ninguém vai receber pena de multa menor que 10 dias. Mínimo, 10 dias de pena multa. Qual o valor? O valor vai estar a critério aí do juiz, né? Qual é o máximo de dias multas? 360 dias, tá? Então nós temos mínimo 10 dias, máximo 360 dias. Valor então da pena multa, o valor da pena multa é por dia e não o total, tá? E aí a gente multiplica, é claro. O mínimo da pena multa é 1/30 do salário mínimo, tá? Então, 1/30 do salário mínimo equivale ao valor de um dia multa. Esse um dia multa se aplica no mínimo em 10 vezes, né? Pois a pena multa mínima são 10 dias. E depois o máximo, 360 dias. E aí, o máximo também. Então, se o mínimo é 1/30 do salário mínimo, o máximo da pena multa, que é por dia, são 5 salários mínimos, podendo ser triplicado aí em casos específicos, tá? Olha só, que não está no nosso nível ainda, né? Nós somos penal 2, mas vamos saber. Fazer a multiplicação, então, sobre pena multa dias versus pena multa valor, né? Então, se eu der aí um exemplo, 10 dias vezes 1/30 do salário mínimo, já dá hoje, atualmente, né? Hoje o salário mínimo é R$ 1.045, vai dar 348,33. No exemplo 2, 360 dias multa versus 5 salários mínimo, né? Hoje o salário mínimo é 1.045 vezes 5, vai dar 1.881, podendo ser triplicado, podendo chegar a 5.643 de pena multa. Olha só, para observar então a capacidade do condenado, tá bom? E aí, considera-se sempre o valor do patrimônio. Nós precisamos observar o valor do patrimônio também, da capacidade do condenado, saber não só quanto ele ganha, mas quanto que ele precisa para sobreviver, né? Para ele ter um mínimo aí, para ele conseguir sobreviver pagando a pena multa. E aí, nesse pagamento de pena multa, como vai ser tratado? Como é que acontece isso? A LEP nos diz isso. Existe aí algumas divergências entre LEP e Código Penal. Vamos nos valer pela LEP, tá bom? Que ela é uma lei mais nova, aqueles princípios lá que a gente já conversou em outros vídeos. E ela trata de execução, né? Então, na LEP se diz que, lá no artigo 164 da LEP,
A pena multa vai ser 10 dias a partir da citação do condenado no trânsito julgado. Olha só, então depois que finalizou tudo, trânsito julgado, aí vai ter a citação do condenado 10 dias, então ele tem o prazo para pagamento dessa pena multa, tá? O não pagamento não poderá ser convertido em pena privativa de liberdade. Multa é multa, privativa de liberdade é outra coisa, tá? Devendo ser convertido, então, em dívida e o valor executado de valor para a fazenda pública, tá? Então, se ele não pagar, vira uma dívida aí para a fazenda pública. Mas lembrando, o pagamento poderá ser parcelado? Sim, ele pode ser parcelado, pode ser descontado, inclusive do salário do condenado, tá? Podendo ser descontado normalmente. A multa sempre será executada pelo juiz da vara penal. Então, no momento da execução é pelo juiz da vara penal, sendo observada aí o Ministério Público, tá? Cumulação de penas aí. Pode existir cumulação de pena multa? Pode existir cumulação de pena multa. Por que não? Pode existir, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. A súmula do STJ 171, 171, verdade. Um número estranho, mas é 171. Súmula 171 do STJ diz que combinadas cumulativamente em lei especial, olha só, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária é defeso. O que significa é defeso? É proibido a substituição da prisão por multa. É proibido a substituição de prisão por multa. Se é prisão, se é multa, é multa. Olha só que interessante, tá? Então, é proibido esse tipo de coisa pela lei quando se tratar de lei especial. Ou seja, lei especial prevalece sobre a norma geral. Leis Alep, por exemplo, prevalece... Leis Alep não, né? Mas leis da Maria da Penha, são leis especiais, prevalece sobre o Código Penal, tá bom? Que são normas gerais, tá? Então, quando nós vermos leis especiais com prisão, prevalece aí sobre as normas gerais, prisão é prisão, não vai ser substituído por multa. Agora, se houver o condenado, 2 tipos de pena, por exemplo, tá? Sendo uma PPL, o que é PPL mesmo? Pena privativa de liberdade, prisão, e multa, né? Então ele cometeu 2 crimes, sendo pena privativa de liberdade e multa, tá? Sendo possível, só que nessa era possível aí a substituição, mesmo sendo privativa de liberdade, que é a PPL, era possível uma substituição da PPL por uma PRD. O que é PRD? Pena restritiva de direito. Então era possível transformar a prisão em restritiva de direito. Nesse caso aqui, lá nas normas gerais, lá no Código Penal. Então ele fez um crime do Código Penal, tá bom? Não é de lei especial. Poderá haver então a substituição por uma outra pena multa. A pena restritiva de direito posso substituir então por uma pena multa, cumulando então 2 multas. Só que uma é substitutiva, que ela vem do próprio Código Penal, ela foi se substituindo, e a outra é a pena principal, porque tá lá pena de detenção e tudo mais, e multa, tá bom? Não é um ou outro, e multa. Então nós temos aí uma principal. Desde que a PPL, a pena privativa de liberdade, ocorra por um delito do Código Penal. Exemplo aí, o furto simples, o artigo 155 vai permitir esse tipo de coisa. Agora, qual a diferença entre multa e prestação pecuniária? Porque ambos mexem com o dinheiro, né? Ambos mexem aí com o din-din. Qual a diferença de multa e prestação pecuniária? Multa destina-se ao Estado. Prestação pecuniária, reparação de danos. Então já olhamos para a vítima, né? Já olhamos para a vítima. Multa, calculada com uma base entre 10 a 360 dias, né? Sendo 1/30 do salário mínimo, como mínimo, até 5 salários mínimos podendo ser triplicada, que é aquela base do dias multa, que está lá no outro vídeo. Já a prestação pecuniária é pagamento de 1 a 360 salários mínimo, não é 1/30, não tem negócio... Não tem isso não, pode chegar a 360 salários mínimos. Olha só, então a gente já começa aí com uma grande divisão, o divisor de águas para quando se entender, né? Falou de 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos, estamos na multa. Falou de até 360 salários mínimos, estamos na prestação pecuniária, isso mesmo. Multa, o valor não será deduzido de ação civil por reparação de danos. Multa vai para o Estado, até porque não tem nada a ver com reparação civil, não tem nada a ver, né? A reparação civil é a prestação pecuniária, né? Já a prestação pecuniária, o valor será deduzido de ação civil por reparação de danos, tá? Multa não pode ser convertida em PPL, pena privativa de liberdade pelo descumprimento. Então, se ele não pagar a multa, ele não vai voltar, ele não fica preso porque não pagou a multa, tá bom? Prestação pecuniária pode ser convertida em PPL pelo descumprimento. Olha só, então a prestação pecuniária, se não cumprir,
pode virar pena privativa de liberdade, pode ir para prisão. Não cumpriu a prestação pecuniária, pode ir para a prisão, isso mesmo, tá bom, gente? Deixa eu só ver se tem mais alguma anotação. É isso aí, então essa é a pena multa, fico por aqui, espero ter ajudado vocês também, me ajuda bastante fazendo esses vídeos e assim vamos aprendendo uns com os outros, não é verdade? Obrigado e até mais!